Muito obrigada pelo convite, agradeço a SBPC, uma alegria estar aqui. Agradeço bastante aí as falas do Hugo, né, do Sérgio também, foram bastante inspiradoras aqui para essa conversa, Francilene por moderar essa mesa, os intérpretes de Libras que estão aqui também trabalhando e garantindo acessibilidade, e todo o pessoal do apoio a essa estrutura que a gente está aqui hoje. Antes de começar, eu vou contar para vocês uma coisa que eu costumo não contar, mas é que Belém me inspira, mas eu sou do Maranhão. Eu sou vizinha, eu cresci em São Luís do Maranhão. Eu nasci em São Paulo, não sou uma fraude, já explico. Minha mãe é maranhense, meu pai é cearense. E eu fui para o Maranhão com 2 anos de idade, morei lá até 16 anos. E, num determinado momento, acho que eu já estava morando em São Paulo, não sei, eu fiz uma festa de aniversário em julho, a fantasia, e estava tendo a SBPC no Maranhão. E aí tinha umas pessoas que foram fantasiadas de SBPcianos, com a camiseta do Congresso, com a sacolinha do Congresso. Nunca esqueço essa história, e agora estando aqui. Não lembro exatamente que ano foi, mas deve ter sido, já faz uns 30 anos, isso, 20 e tantos, né? Enfim. Uma alegria, então, estar aqui nessa edição do SBPC, aqui na capital do Pará, né? Então, Belém é sempre uma terra que me acolhe bem. Eu, então, sou advogada, trabalho nessa área há mais de 20 anos. Eu estou como sócia de um escritório, eu sou sócia de um escritório de advocacia. Estou, é sempre quando a gente vai falar sobre os cargos, né? Eu já conto uns lugares que eu estive. Eu faço parte de um escritório de advocacia que é especializado na área, nessas 2 últimas décadas. A gente tem uma novidade importante, que, pela primeira vez na vida, um ranking jurídico britânico resolveu ranquear a área de terceiro setor no Brasil. E eu conto essa história muito menos para falar que a gente ficou em primeiro lugar, que para a gente foi super importante, mas também para dizer que faz parte desse movimento de reconhecer que existe uma área específica, um ramo do direito especializado e que é relevante, que é importante e que deve ser considerado para que a gente possa evoluir nos arranjos institucionais novos que a gente quer. Muitas das dificuldades do diálogo com a administração pública vêm justamente do desconhecimento da administração pública sobre a lógica privada sem fins lucrativos. A gente tem uma hibridez de regime e todo um movimento regulatório que vem sendo feito nos últimos anos é justamente da gente dar guarida, legitimidade, alicerce para essas peculiaridades, para as especificidades das organizações da sociedade civil no país. Então, eu estive no governo federal, eu trabalhei 5 anos na presidência da República, na elaboração de normas que pudessem melhorar esse ambiente. O grande resultado entregue foi a Lei 13.019, de 2014, que é considerado o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tem um apelido de Miroski, porque a administração pública ama uma sigla, não consegue viver sem uma sigla. Então, apelidou ali aquela agenda política de compromissos de Miroski. A gente tentou chamar a lei de outro nome, a gente tentou chamar de Lei de Fomento e Colaboração, não funcionou, só a gente chamava desse nome, todo mundo chamava de Miroski. E é como a lei foi conhecida, é uma lei que tem 10 anos aí no cenário nacional. E outras alterações que foram feitas no período de remuneração de dirigentes. Eu vou tocar em alguns pontos aqui e vou mencionar. Mas isso para dizer que assim, a gente tem aí um diálogo intersetorial sendo construídos, as placas tectônicas estão se movendo, né? Mas a gente ainda está bem longe do que a gente poderia, e todos os dados que vocês demonstraram mostram esse potencial de crescimento da filantropia no Brasil e, em especial, da filantropia na ciência. A gente tem também um problema de ausência de dados sistematizados. O GIF acaba fazendo muito esse papel como organização associativa de institutos e fundações empresariais.
Existe uma pesquisa que foi construída pela Fundação Getúlio Vargas, a gente encomendou ela quando eu estava no governo, e hoje é uma ferramenta permanente do IPEA, que é o mapa das organizações da sociedade civil. O mapa é uma ferramenta georreferenciada que tem todas as organizações a partir da base de dados do CNPJ, mas também de outras bases de dados de recurso público, mas não tem bases de estados e municípios, então as informações sobre recursos públicos ainda são limitadas em relação ao potencial do que poderia ser um cruzamento de bases de dados por CNPJ. Mas a gente tem aí, enfim, um universo de 800 mil organizações no Brasil. Quem entrar para querer se enxergar dentro do mapa pode ser que encontre um baixo grau de informação. As informações são as informações que estão, então, nas bases de dados públicas do governo federal, mas as organizações podem complementar e caracterizar melhor o seu perfil dentro do mapa. E a gente tem algumas pesquisas no Brasil, inclusive uma publicação, que é uma fotografia desse mapa, que é um vídeo online, porque ele está conectado com as bases de dados de forma automática, e que teve uma gestora que passou à frente dele, que gravou um podcast que eu super recomendo, para não esticar muito essa conversa sobre dados no Brasil, que ela responde à pergunta sobre se o Brasil tem ONGs demais, né? Então, a gente, olhando o dado absoluto, 800 mil, nossa, quantas? Depende. 800 mil no universo de quantas pessoas jurídicas, no geral, né? A gente tem 5 milhões de micro e pequenas empresas, então, é uma expressão da cidadania que segue a densidade demográfica do país, mas que, ao mesmo tempo, também precisa ser relativizada e pode ser mais fortalecida, mas, sim, a gente tem, no mínimo, uma organização em cada município do Brasil, a gente tem uma capilaridade grande e tem um terceiro setor aí em bastante construção e revelação, né? A gente tem uma pesquisa recente sobre a contribuição do terceiro setor para o PIB no Brasil, e aí foi uma pesquisa feita pela FIP, ali na USP, de que as atividades do terceiro setor contribuem para 4,27% do PIB brasileiro, o que corresponde a 220 bilhões, né? Então, para trazer aí para confrontar com os dados de vocês também, então, até do dado da filantropia mesmo, a gente tem aí como crescer em relação ao que o GIF já divulga, né? E acho que aqui eu não trouxe, mas tem essa pesquisa, ela aprofunda uma coisa bem interessante, que é quase o tamanho do setor agro no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma relevância importante. Em termos de expressões, né, a gente chama de, hoje, OSC, Organização da Sociedade Civil, muito mais por um debate político, institucional. ONG não existe juridicamente, ONG é uma expressão que surgiu nas Nações Unidas, na ONU, quando se reconheceu que os atores, né, as organizações não governamentais, também eram legítimas, assim como as governamentais, para negociar a paz mundial e todos os pactos que foram feitos ali no pós-guerra, né? Então, a gente cunhou essa expressão internacionalmente, e no Brasil ela ficou muito conhecida a partir ali da redemocratização do Brasil. Então, a gente associa a ONG ao ativismo, a gente associa a ONG a uma organização que está atuando de forma mais ativa, mas não necessariamente isso é uma expressão jurídico-institucional prevista em qualquer lei, né? E depois, né, a gente teve ano passado a terceira CPI das ONGs, depois de tanta perseguição política justamente a essas organizações que são mais ativistas, tem todo um movimento de querer requalificar isso, e a nova lei, a que eu mencionei, o Miroski, então, considera a organização da sociedade civil, traduzindo o protagonismo da sociedade civil em primeiro lugar. A expressão da cidadania não necessariamente é um não-governo. A organização não existe para ser contraposição ao governo. Ela pode atuar em parceria ou ela pode ser crítica ao governo, e está tudo bem. OS, OCIP, não muda a natureza jurídica, então não é um tipo jurídico específico. A gente está sempre falando de associações ou fundações, basicamente, né? Instituto também não existe. Instituto é uma expressão na razão social que
tem a ideia de educação, tem a ideia de ciência, tem a ideia de cultura, mas, no fundo, é natureza jurídica de associação. Então, basicamente, as organizações no Brasil são associações ou fundações que são qualificadas, elas podem pleitear o título de OCIP, pode pleitear o título de OS, pode ser enquadrada como uma ICT, a gente tem as ICTs públicas ou privadas, né? Então, uma ICT privada, sem fins lucrativos, muito provavelmente vai ser também uma associação, né? Ou uma fundação, que também pode ser ICT. Mas são todas identidades jurídicas que a gente vai caracterizando e que não necessariamente muda a sua forma de tributação, mas muda o jeito que você se apresenta, muda as suas oportunidades de captação de recursos, enfim. E aí, para cada uma, você vai ter uma característica. Se você for um instituto de ciência e tecnologia, você vai precisar ter uma política de inovação, você tem uma governança diferente, enfim. Mas o que me foi solicitado aqui para contribuir também, além de dar uma introdução sobre o campo, é falar... Trouxe aqui 10 questões mais relevantes que eu considero em relação à melhoria do ambiente jurídico institucional no Brasil em relação à filantropia na ciência. Algumas coisas que são boas, outras nem tanto, mas vou começar por uma boa. Uma novidade boa é que a gente conquistou na Constituição Federal, depois de muita luta, depois de muitos anos, a não incidência do ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. É o imposto em cima da doação. Então, o imposto em cima da doação continua existindo, mas na Constituição, hoje, está escrito, a partir dessa reforma tributária, a partir da Emenda Constitucional 132 do ano passado, de dezembro de 2023, que não incidirá imposto nem sobre a doação efetuada por organizações da sociedade civil, nem sobre a doação recebida por organizações da sociedade civil. Excelente, né? Super gol de placa, né? Estamos comemorando, mas temos que ficar de olho, porque a gente não sabe o que o Congresso vai propor, né, junto com o Executivo também, em relação à regulamentação de quais serão os critérios para usufruto dessa não incidência. Então, e aí, acho que essa é uma luta coletiva, porque a ideia é que, sim, a transmissão de herança, quando a gente fala de todos esses exemplos americanos, a gente tem um imposto sobre herança muito alto nos Estados Unidos e a gente tem a isenção desse imposto se é feita o aporte para uma organização da sociedade civil, uma entidade privada sem fins lucrativos, e aí a gente tem uma filantropia familiar muito mais estruturada do que a gente tem no Brasil. A gente não tem este incentivo fiscal no Brasil. Então, primeiro, a gente está trabalhando para desonerar a tributação da doação, que a gente ainda onera, mas, no futuro, acho que esse é o caminho que a gente deveria também pensar quando for discutir, aí, de uma forma mais pormenorizada, a questão da tributação das heranças, né? Existe um grupo de organizações que está reunido numa aliança pelo fortalecimento da sociedade civil, alguns escritórios de advocacia faz parte, o que eu represento, né, esse BCA Advogados também faz parte, o GIF, a BONG, a BCR, etc., que se uniu em torno dessa ideia de que a filantropia não se tributa, a solidariedade não se tributa, e desde o ano passado a gente vem se reunindo para incidir no tema da reforma tributária, tanto para conquistar essa não incidência do ITCMD, tanto agora na edição da lei complementar. Então, houve muito diálogo com o governo federal, mas as propostas que o governo estava sugerindo de alteração para o artigo 14 do CTN, todas iriam piorar a vida das organizações da sociedade civil. Então, depois de toda a negociação, quando chegou no Congresso, na verdade, o relatório foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, né? Não sei quem está acompanhando essa temática, mas foi toda uma articulação para que não fossem aprovadas as propostas de alteração do artigo 14. Que debate, do que a gente está falando? A gente está falando de várias coisas. A gente está falando de remuneração de dirigentes, a gente está falando, por exemplo, eles queriam colocar uma obrigação de auditoria privada.
Então, auditoria privada, mas já existe para quem tem o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Sim, existe naquela legislação específica. Agora, a gente vai colocar numa coisa que vai ser transversal para todo mundo, que quer que seja o alicerce do critério da não incidência do ITCMD. Então, essa ideia de desburocratização, ela precisa dialogar também com essas preocupações da fiscalização e do controle, que tem uma tendência a sempre achar problema e sempre regular pela exceção. Então, esse é o grande equilíbrio que a gente tem que fazer nesse tipo de debate, nesse tipo de diálogo. Pelo menos nesta lei complementar, nessa fase, né, digamos assim, porque a proposta foi aprovada na Câmara ontem, está indo para o Senado sem essas alterações ruins, digamos assim, né? Então, espero que aprove assim, mas daqui a pouco eles podem tentar numa outra oportunidade, etc. E essa legislação de remuneração de dirigentes é uma legislação bastante complicada no Brasil, né? É um tabu a questão da remuneração de dirigentes. Eu já participei de milhares de debates sobre isso, já tive muita gente que fala para mim, principalmente quem é da administração pública, é lei, mas eu não concordo. Como assim? A gente vai pagar salário das pessoas? Enfim, nunca foi proibido remunerar os dirigentes no Brasil, mas também não era autorizado expressamente. Pela legislação tributária, a gente tinha limitações, enfim. Então, em relação ao recurso público, o Miroski deixa claro que pode pagar a equipe de trabalho com todos os encargos sociais. Tem que ter uma previsão, né? Tem que ter uma correspondência, uma proporcionalidade. E, claro, aí você resolve um problema, autoriza expressamente, agora o problema atual é a verba rescisória, porque fala que pode pagar com todos os encargos, inclusive verba rescisória. E aí, quando acaba o projeto, tem que demitir ou você pode guardar a verba rescisória para usar depois? Então, essas questões em relação à flexibilidade, ao uso do recurso, é super importante, porque as discussões, quando a gente passa para a seara do recurso público, e ela é muito semelhante em qualquer que seja a modelagem do recurso público, a diferença vai ser ter uma lei mais robusta que autorize ou não, que dê mais guarida para isso ou não. A gente começa a entrar num debate que começa a fazer bastante analogia como funciona o serviço público, sendo que os colaboradores de uma organização da sociedade civil não são funcionários públicos, eles são contratados sobre outro regime, sobre outra lógica, a gente tem outra característica de governança, a gente tem liberdade de associação constitucionalmente garantida, que fala que, como corolário dessa ideia de liberdade de associação, fala que não pode ter interferência estatal nas organizações. Então, a gente não pode ter interferência na governança das organizações. Mas, vira e mexe, a gente tem embates e embates com essas parcerias no caso concreto. Então, os pedidos que a gente estava fazendo ali, só para registrar, era justamente tentar pensar que hoje a gente tem um sistema privilegiado para a educação, saúde e assistência social na Constituição. A gente começa, na ciência e tecnologia, a desenvolver todo um arcabouço jurídico mais fortalecido e mais interessante, e quanto mais colar ali na educação também, mais a gente vai estar perto desses alicerces protegidos, mas se a gente pega aqui a temática central do encontro, meio ambiente, por exemplo, a gente não tem uma guarida constitucional tributária importante para meio ambiente, como a gente consegue ter para saúde, educação e assistência. Então, a gente estava ali tentando fazer um pleito de fazer isso para outras áreas e vamos insistir nisso para o ITCMD. Não faz sentido que essa conquista do ITCMD não seja para todo mundo, não seja também para fortalecer as ambientalistas e as que trabalham com povos indígenas e etc, etc. A outra coisa é que o exercício da não incidência do ITCMD não dependa de certificado. Acho que eu trago aqui que a melhor legislação hoje de ITCMD é do Estado do Rio de Janeiro, de onde os dois aqui... Os dois exemplos, né, a Ciência Pioneira e o Instituto Serra Pilheira, vêm,
Porque a gente tem uma legislação estadual, cada estado é de um jeito, e tem lugar que pede. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem que pedir um certificado primeiro numa secretaria setorial, seja de cultura, justiça ou meio ambiente, para depois pedir a isenção na Secretaria de Fazenda. Tem lugar que nem tem isenção. Né? Então, e aí você tem uma legislação que vai ver se é o doador ou donatário, é uma legislação super chata, que eu espero muito. Estamos trabalhando para isso, para melhorar ela no Brasil nos próximos tempos. Né? Mas, se quer olhar para um bom modelo, olha para a legislação do Rio de Janeiro, porque ela foi um avanço de estar de forma automatizada e reconhecendo a isenção para todos os perfis e tipos de organizações. A reforma tributária trouxe também, então, alguns tipos de redução de alíquotas, e a gente tem serviços prestados por ICTs também, como parte da lista de redução de alíquotas. Né? Então, acho que a gente vai ter aí algumas mudanças que podem ajudar a trazer mais fluxo de recurso para a área de ciência e tecnologia no Brasil nos próximos anos. Em termos de doação estrangeira, vamos ver como é que vai ficar a próxima etapa, né? Porque essa primeira etapa foi do consumo, não era especificamente sobre TCMD, a gente estava falando ainda sobre IBS e CBS, mas como ficar a regulamentação do ITCMD vai impactar na doação estrangeira. Hoje, a doação internacional não é tributada no Brasil, por ausência de lei que preveja essa tributação. Teve um julgamento no Supremo e todo um debate sobre isso durante anos, e o Supremo disse, não, estados, que era o estado de São Paulo, principalmente a origem da ação, você não pode tributar, você não pode cobrar impostos, porque não tem uma lei que preveja, então isso pode mudar com o passar dos tempos. Né? Na questão da remuneração de dirigentes, então, hoje a legislação autoriza, nenhuma lei proíbe remuneração de dirigentes no Brasil. Mas cada uma diz uma coisa diferente. Para quem tem SEBAS, tem um teto de 70%. Para quem é OCIP e quem é OS, tem um teto de 100%. 100% do quê, Laís? Do teto do valor do salário do servidor público federal, do ministro do Supremo, para ser mais clara. Né? Então, a gente tem a lei determina qual é o valor do salário. Hoje, a gente está falando de aproximadamente R$42 mil. E esse debate todo quer enquadrar os dirigentes dentro desses valores, porque eu escutei isso recentemente de um servidor público, falou que ONG tem atividade mais complexa do que o ministro do Supremo. Gente, não é sobre isso, né? Não é uma questão de querer comparar com o ministro do Supremo, que a gente sempre vai perder. Né? A questão é a lógica do direito privado, a lógica do direito público. As pessoas não têm a mesma estabilidade de um cargo vitalício de ministro do Supremo, as pessoas vão ter ali uma lógica seletista, que, inclusive, segue dissídio, segue regras da CLT, que não podem ficar esperando a edição de uma lei para atualizar, e se a lei atualiza de um jeito que fica fora... Se o dissídio daquele sindicato vai atualizar e você passa um pouco do teto, você está infringindo, mas aí você vai seguir quem? A lei trabalhista ou a lei tributária? Tem um conflito enorme nessa insistência de comparação entre as entidades privadas, sem fins lucrativos, e os órgãos públicos. Então, uma das coisas que se queria era que essa regra do 100% valesse para todo mundo. Hoje, as entidades que não estão dentro da imunidade constitucional, mas que estão isentas, elas podem pagar a valor de mercado. A valor de mercado da área, da região onde atua, é o que está escrito ali na 9532. Então, é esse o parâmetro que a gente gostaria que fosse cravado na legislação, mas aí, a depender do perfil de entidade, você tem que avaliar qual é o limite e a condição que você se enquadra. Então, mas, pelo menos, não é mais proibido. Na comissão, a gente fez um relatório esse ano, a gente ficou 2 anos debatendo isso, apresentou um anteprojeto para o Ministério da Fazenda, sistematizou todos os problemas dessa legislação, propôs uma uniformização. Mas é impressionante como é um tema tabu, ainda que ele seja de liberdade, de outro lado. Né?
A gente fez uma pesquisa, então, rapidamente, de 5 países, ali pela comissão também, que eu presido, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Argentina, Chile. Só o Chile ainda proíbe remuneração de dirigentes no Brasil. No Brasil, a gente não proíbe mais, mas a gente ainda precisa aprimorar esses limites e condições. Aí tem se é diretor estatutário, se não é, enfim. É uma legislação que precisa melhorar, porque a gente precisa de bons profissionais para dirigir as organizações, a gente precisa poder atrair jovens, seja para a ciência, mas seja também para a própria filantropia, para que eles, enfim, se inspirem e possam enxergar nesses veículos filantrópicos possibilidades de atuação. A gente tem uma lei muito importante para a filantropia, que é a Lei 13.800, que é a lei que trata dos endowments. O que é endowment? São os fundos patrimoniais. Os fundos patrimoniais, eles já existiam no Brasil antes dessa lei, mas a lei reconheceu essa roupagem, essa modelagem jurídica específica. Ah, mas eu ouvi dizer que essa lei não está sendo muito utilizada. É verdade. A Lei 13.800, ela trouxe uma série de regras importantes para organizar a governança, para organizar os investimentos, mas ela não trouxe soluções tributárias que façam que as pessoas sintam segurança para migrar para os termos da Lei 13.800. Então, várias organizações se organizam parecido com a 13.800 e estão esperando que a legislação tributária melhore para se enquadrar, porque não tem uma grande vantagem de ser uma organização gestora de fundo patrimonial nos termos da 13.800. Quer dizer, não tem, não. A grande vantagem, que é bradada e foi celebrada quando a lei foi criada, é a blindagem patrimonial. É que o passivo trabalhista, tributário, não atinja o fundo patrimonial em si. Mas também essa blindagem não foi testada ainda no judiciário, porque no trabalhista a gente nunca sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, é importante que ela exista, é importante que ela diga os parâmetros, os limites e condições e coloque a gente para debater as melhorias, seja do ponto de vista de, afinal de contas, como ter uma tributação atraente para o fundo em si, mas também para atrair mais capital para o fundo. Porque, para ele ter perenidade, para ele conseguir gerar mais recursos, ele precisa aí, ter, enfim, dinheiro, né? Então, a gente, na comissão, acabou de fazer uma nota técnica falando sobre os projetos de lei que estão em andamento na Câmara e no Senado, que prevêem as mudanças tributárias nos fundos patrimoniais, inclusive na amplitude, na ampliação dos incentivos fiscais. Hoje, a gente já tem a possibilidade de ter os planos plurianuais de Lei Rouanet, né? A gente já tem a possibilidade de utilizar a Lei Rouanet para os fundos patrimoniais, mas muito restrito na área de cultura. E nem tudo, talvez, se a gente pensar num museu de ciência, em coisas semelhantes, assim, equipamentos culturais que unam o tema da ciência e tecnologia, a gente consegue chegar aí em boas utilizações, né? Mas é isso, é uma legislação bastante relevante que a gente tem debates tributários sobre elas para transformá-la em algo mais atraente ainda. A gente tem um embate com a Receita Federal sobre participação societárias em empresas. Então, a depender do tipo de aporte que se faz, quando a gente fala desse ecossistema de negócios de impacto, a Receita entende que uma organização da sociedade civil, se ela vira sócia de uma empresa, ela está fazendo um desvio de finalidade. Não necessariamente é assim, mas essa é a opinião da Receita Federal, sistematizada num processo, numa solução de consulta. O que, para a gente, é um pouco frustrante, e a gente também tem tentado modificar esse entendimento, porque muitas organizações podem investir em diferentes perfis de negócios de impacto, né? A gente tem aqui na Amazônia uma série de exemplos, o Café Apuí, por exemplo, né? Que é um café aqui da Amazônia, enfim, entre mil outras
aceleradoras do ecossistema e que vale também para a ciência e tecnologia, se a gente pensar em diferentes arranjos institucionais. Quanto menos limites e condições a gente tivesse, mais a criatividade pode, de fato, explorar, mas a gente vai ter que criar, dentro dos processos de seleção, sabendo até onde a gente pode ir. Não, a gente pode ir isso, mas essa parte aqui não vai poder. E até vai poder, mas é um risco muito grande que não quer correr, enfim. Então, participação societária nas empresas é uma questão também. Uma coisa boa que pouca gente conhece, porque houve também uma não divulgação sobre o assunto, é que, nesse processo do Miroski, foi estendido um incentivo fiscal que já existia, mas que hoje não precisa mais ter título para ter acesso a esse incentivo. É um incentivo que é muito bom para desenvolvimento institucional, e ele pode ser utilizado, inclusive, pelos institutos para captação de recurso. Quem é o potencial doador? Sempre empresa grande que tributa pelo lucro real. A gente tem 3 tipos de sistema de tributação no Brasil: simples, real e presumido. O simples, alíquota única, simplificada. O lucro presumido, se presume que o que entra é lucro, a gente tem uma alíquota menor. E o lucro real, para tentar ser sucinta e clara, é o lucro que a gente realmente apura receitas e despesas. E é por isso que é nele que está toda a autorização de incentivo fiscal. Qualquer incentivo fiscal no Brasil, Lei Rouanet, esporte, criança e adolescente, pessoa idosa, câncer e deficiência, e esse incentivo também. O outro lado do balcão, quando for empresa, sempre vai ser que tributa pelo lucro real. E a gente, então, hoje pode usar desse incentivo sem precisar ter título, sem precisar, inclusive, ter projeto chancelado pelo Ministério, sem precisar fazer grandes prestações de contas. A negociação é puramente privada e a comprovação à Receita é: eu cumpro o artigo 3º e 16º da Lei das OCIPs, ou seja, eu sou uma entidade de interesse público, e ali tem 13 opções, né, para assumir. A outra é proibição de participação em campanhas político-partidárias. Claro, você pode atuar em políticas públicas, mas não em política partidária. Então, acho que isso aqui era uma coisa importante aqui para a gente pensar porque, às vezes, a gente fala que precisa fomentar em várias áreas, mas, enfim, esse fomento já existe, ele pode ser utilizado desde já. E, por fim, pensando no fomento à cultura de doação, a gente tem aí alguns incentivos fiscais específicos da área de ciência e tecnologia, né, previstos na Lei do Bem, na Lei da Informática e o programa Rota 2030. Esse tema, todos os incentivos fiscais, a gente vai precisar ver como é que vai ficar depois da reforma tributária, mas, enfim, a minha experiência e meu olhar é de que a gente vai, enfim, o Brasil vai dar um jeito de mantê-los, porque tem muita gente já inseridas nesse sistema, né? A área de ciência e tecnologia cresceu bastante nos últimos anos e acho que a gente, unidos, vai conseguir aí não ter retrocessos nessa área. Enfim, estou muito comemorando a vitória de ontem, então estou acreditando aqui que a gente vai conseguir. No governo federal, existe uma estrutura nova, que tem uma diretoria específica de parcerias com a sociedade civil. Então, imagino que vocês conversam bastante com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, enfim, com os ministérios setoriais, mas existe também essa diretoria e tem um conselho de fomento e colaboração que ele é intersetorial. O Ministério da Ciência e Tecnologia também está lá, o MEC também está lá. Então, e o tema da filantropia também está lá. Porque faz parte da competência dessa diretoria fazer diálogos com a filantropia e o investimento social privado, justamente para a gente pensar em como aumentar isso no Brasil. Lá está representado, o GIF está lá, o Movimento por uma Cultura de Doação, o Instituto ACP, que é do Antônio Carlos Piponzi. Enfim, então, acho que é um ecossistema que vale a pena, para quem está na área, se conectar e olhar para esse lugar como uma possibilidade também de diálogo para fazer esses outros debates que, muitas vezes, no debate público, ele fica acessório. Então, para fechar aqui, só contar uma última história, quando eu estava no governo, a gente fez um primeiro seminário
sobre essa agenda regulatória, e a gente colocou de forma livre para pessoas se inscreverem numa sala que era sobre as parcerias com a administração pública, a contratualização, convênios e etc. E tinha uma outra sala sobre sustentabilidade econômica das organizações e, enfim, tinha uma outra sobre certificação, mas eu queria comentar dessas duas. O governo foi todo para a sala de recursos públicos, né? E as organizações para a sala de sustentabilidade, fortalecimento, e aí não tem diálogo, né, gente? Então, assim, ficou claro que a prioridade do governo era discutir os problemas que afetam o governo, principalmente, né? Eu fui governo, sei disso, e era essa a nossa obrigação de dar vazão. Mas se as outras coisas não caminham em paralelo, se a gente não estabelece pontes de diálogo relevantes para que as outras coisas sejam endereçadas, o governo não vai fazer isso sem provocação. E aí, enfim, para fechar aqui, numa das primeiras incursões minha pela Esplanada, porque você vem da sociedade civil, você vem da... Eu tinha 10 anos de advocacia e levei essa experiência para lá. E aí, um dia, o secretário executivo falou para mim que eu estava indo muito bem, porque ninguém tinha pedido minha cabeça ainda, então que eu estava fazendo bons diálogos. E aí eu cheguei e falei, não, eu queria fazer tal coisa, eu tinha tal ideia, já nem lembro qual era. Eu falei, mas quem está te pedindo isso, Laís? Eu falei, não, ninguém está me pedindo, eu que acho que tem que ser feito. Não, Laís, mas a gente já tem tanta coisa para entregar, a gente já tem tanto compromisso. Então, eu entendi naquele dia, rapidamente, que tudo que eu queria fazer dentro do governo, eu precisava que a sociedade civil legitimamente pedisse de fora. Então, estou contando essa história para fechar a conversa aqui, para dizer que é isso, a gente precisa, para que esse ecossistema melhore, a gente avance, essa roda gire, a gente precisa estabelecer essas pontes de diálogo, vocês precisam provocar, precisa marcar reunião, fazer ofício, dizer que é importante, porque não cai do céu. A gente precisa realmente fazer a provocação, a reflexão e trazer os dados, os números e mostrar que é possível. A gente tem muitos exemplos importantes na área da educação, a gente tem menos exemplos na área da ciência e tecnologia, na filantropia, mas os que tem são robustos o suficientes para sentar nessa mesa, para fazer essas conversas, e no que eu puder ajudar, contem comigo. Obrigada.